Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e agora é hora do quadro O Seu Direito. Está conosco mais uma vez o advogado André Cazucas. Bem-vindo, doutor André. É uma satisfação estar aqui e a gente tem um tema bem interessante. De novo, né? Agora só que com dados mais apurados aqui de Sergipe. As perguntas pelo YouTube, principalmente, têm surgido bastante. Dados novos a respeito do BPC Loas. Pessoas que, inclusive, morreram, mas recebiam o benefício. Espera aí, aqui em Sergipe, mais de 300 pessoas estavam nessa condição. Como é que pode? Você está morto e está recebendo benefício, já que não se permite? Agora, estou aqui olhando os dados já coletados. 530 pessoas aproximadamente, elas tinham renda familiar, né, acima do que prevê os requisitos para a pessoa receber esse benefício. Aí eu lhe pergunto, doutor André, porque um dos questionamentos no YouTube é exatamente esse. Vem cá, meu tio, não lembro agora, a pessoa falou aqui, recebe o LOAS, mas ele vai receber para sempre? Tem a história da renda familiar, como muita gente agora foi detectada acima. Não é isso? É exatamente isso. Na realidade, o sistema todo, ele busca sempre ser aprimorado. Então, onde é que estava o problema? Na falha de comunicação. Na falha de comunicação entre, por exemplo, os cartórios de registro de pessoa civil, de pessoa natural, que acabavam não comunicando conforme deveriam os óbitos, e aí o INSS não tinha conhecimento de que essa pessoa já tinha falecido. Os familiares, os herdeiros, acabavam se utilizando indevidamente disso, também não faziam a comunicação. Os cartões do beneficiário? Tinham o cartão do beneficiário, provavelmente tinham a senha e continuavam realizando os saques. A nossa recomendação, se isso vier a acontecer, isso é uma atitude, inclusive, que infringe o Código Penal, uma atitude criminosa. Então, a gente recomenda, às vezes a família está assistindo e não sabe, a pessoa faleceu e a família está com o cartão, a gente recomenda que ela comunique ao INSS que aconteceu esse óbito para que cesse o benefício. Lembrando que, como o benefício é para sempre, essa pergunta que você fez é uma pergunta muito comum. Quais são as regras para que se estabeleça, para que se pague o benefício de prestação continuada, prevista lá na Lei de Organização da Assistência Social? Os requisitos são ou a idade superior a 65 anos ou a incapacidade. Então, a pessoa com deficiência que é incapaz de laborar, incapaz de exercer atividade remunerada. Mas esses não são os únicos requisitos. Esses dois requisitos são cumulados com a renda. Então, a renda familiar deve ser inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, o que o INSS faz? Periodicamente, ele faz reanálises dessa situação. Então, se a renda familiar subir a mais de 1/4 de salário mínimo por pessoa, pode haver o corte, pode haver o término do benefício. Benefício assistencial é para manter o mínimo de dignidade, para que a pessoa tenha um mínimo de acesso. No momento em que ela sozinha ou a família atinge esse patamar mínimo, aí o benefício não é mais devido. Agora, sabe o que é curioso? Eu conversando com o Raimundo Brito, que é o gerente, né, do INSS aqui em Aracaju, ele estava questionando, Evenilson, nesse levantamento que foi feito, sobretudo, claro que não foi em Sergipe apenas, foi no Brasil, nós estamos referindo a dados daqui, então em torno de 850 pessoas tinham algum tipo de irregularidade. 530 aproximadamente estavam com a renda, né, familiar acima do que é permitido e 320 já estavam mortas, né? Aí ele estava dizendo, como é que a pessoa... que foi feito cruzamento de dados. Então, aí, o Cadastro Único da Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social, em conjunto com INCRA, Denatran, Ministério do Trabalho e o próprio INSS. Esse cruzamento de dados detectou irregularidades em todo o país. Para quem não acompanhou o programa passado, no país, 60 mil irregularidades, gerando aí uma economia anual de 670 milhões de reais. Das 60 mil pessoas, 17 mil delas já estavam mortas. Ou seja, aqui em Sergipe, a economia anual, com base nesses dados que eu divulguei, gira em torno de 9,5 milhões de reais. Bom, claro que isso aí vai retornar para o governo ou vai ser economizado pelo governo federal. A questão toda é, como é que essas pessoas não tinham, ou diziam que tinha renda familiar per capita correta, se ela, de repente, o Ministério do Desenvolvimento encontrou casa em nome da pessoa, carro em nome da pessoa, não fica um contrassenso? Então, tudo isso foi levantado.
Isso, na realidade, é a grande questão da burocracia, do haver um cadastro único. Então, o cadastro do indivíduo ele deveria ser único e todos os órgãos acessarem o mesmo cadastro, alterarem o mesmo cadastro, modificarem o mesmo cadastro, para que essa informação ela possa ser passada da maneira mais rápida. Acontece que não é assim. E por não ser assim, acaba que se inviabiliza. Veja, a pessoa pode vir a ter uma casa no nome dela. Ela não precisa, não é requisito que ela não tenha a casa própria. Também não é requisito que ela venha não ter um automóvel. O que ela não pode, o que ela tem que ter é a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Então imagine que ela já teve uma época em que ela foi financeiramente mais saudável, adquiriu um imóvel, mora nesse imóvel, mas hoje não tem mais. E aí acabou que a renda per capita acaba inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa da família, e aí ela vai fazer jus ainda assim ao BPC. A gente parabeniza o trabalho, esse cruzamento de dados feitos, porque a gente sabe que a verba para assistência é uma verba curta, e muitas pessoas dependem dessa assistência. Então acaba que se desenvolvem menos projetos, menos pessoas são assistidas por conta, infelizmente, dessas irregularidades cometidas. Doutor André Casucas, obrigado mais uma vez pela sua vinda ao programa, e o quadro, O Seu Direito, está sempre trazendo essas explicações. Se você tem dúvidas, deixa seu comentário no YouTube, no Facebook da APAE, no Instagram, e a gente traz aqui as suas respostas com o doutor André. Obrigado, viu? Eu que agradeço, um forte abraço a todos, fiquem com Deus.